né? Eu fiz aqui, eu iria usar o mapa, acabei não colocando. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, com um desenho muito bem feito, é claro, contém ironia, o Brasil do Tratado de Tordesilhas. E aí, a prova gosta muito que você lembre disso. É o momento, né? Você já sabe que o território brasileiro vai passar a ser quase do tamanho em que ele é hoje, certo? Só que a prova quer que você saiba o que que faz, o que que leva, quais são os motivos que vão levar ao esse território que é desse tamanho aqui se tornar desse tamanho que você já conhece. Então vamos lá. O primeiro deles e que é muito falado nos concursos, tá? Tanto militar, até mesmo em outras bancas, né? Vestibular, enfim, concurso público. Vamos lá. Por que que a pecuária, a atividade pecuária, ela vai ser importante na expansão do território? Primeiro, do período da cana-de-açúcar, a pecuária ela era utilizada para quê? Ela era utilizada como força motriz ali, né, nos engenhos, né, para conduzir, por exemplo, o moinho que nós vimos naquele desenho. A pecuária era utilizada para fazer o transporte de cana-de-açúcar, né? E a pecuária também era utilizada, né, esse gado, enfim, para o consumo interno, para a subsistência. Então, a pecuária ela tinha essas três funções, né? Três não, né? Três funções, certo? Só que conforme a produção de cana-de-açúcar ela vai aumentando, a demanda também por esse gado vai aumentando e esse gado também vai aumentando naturalmente devido à reprodução, entre outros fatores. Tranquilo? Então isso vai chegar em um determinado momento que vai começar a, de certa forma, prejudicar a coroa portuguesa e prejudicar os senhores de engenho. Como assim? A expansão, o crescimento do gado vai começar a prejudicar os senhores de engenho e a coroa. Porque conforme esse gado vai aumentando, esse gado vai começar a chegar e a ficar em algumas regiões onde ele vai estar pisoteando as regiões onde se planta cana-de-açúcar. E isso vai ser entendido como um problema, certo? A partir do momento em que o crescimento do gado começa a mexer na qualidade da cana-de-açúcar, isso passa a ser visto como algo negativo. E aí aquelas câmaras municipais, não sei se vocês lembram delas, né? Nós falamos na nossa segunda aula das câmaras municipais, elas vão começar a criar algumas leis para tentar resolver essa questão da pecuária. Então, por exemplo, algumas leis vão limitar o número de cabeças de gado. Então, dando um exemplo aqui, se a pessoa tem 40 cabeças de gado, a partir do momento da criação da lei, ela só pode ter a metade disso, ou seja, ela pode ter 20 cabeças de gado. E aí você deve estar pensando, poxa, mas essa diminuição em 50% ela vai acabar me gerando prejuízo. Principalmente porque esse gado, querendo ou não, ele em alguma hora, em algum momento, ele pode virar dinheiro. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar achando que essa lei que diminui a quantidade de cabeças de gado, ela vai ser prejudicial para os proprietários de terra ou para aqueles que têm esse gado. Só que, junto dessa lei que diminui a quantidade de cabeças de gado no litoral, porque a produção de cana-de-açúcar, isso é bom lembrar para vocês, ó, ela é feita no litoral. Então, se o número de cabeças de gado está limitado no litoral, o que que eu tenho que fazer para manter esses indivíduos que têm as cabeças de gado com elas? Eu vou, olha a outra lei, ó, doar seis Marias fora do litoral. Eu vou doar seis Marias no interior do território. Tá olhando aqui em cima? Tá olhando para onde está indo os risquinhos, ó? Aqui, ó. Eu não posso doar aqui, ó, no litoral. Então agora eu vou doar seis Marias, ó, para o interior. Esse é o objetivo, ó. Por que que eu vou doar seis Marias para o interior? Para que esse gado vá ao longo do tempo sendo colocado, sendo jogado, entre aspas, para o interior. E aí eu lembro, inclusive, na época de faculdade, que a gente olhava muitos documentos desse período e chamava muito a minha atenção, porque na hora que eu fui olhar o documento, eu fui olhar como se fosse um documento de qualquer
outra propriedade, né? Documento de propriedade, normalmente uma das primeiras coisas, das primeiras informações que tem, né, é o tamanho, né? Largura e o comprimento. E eu só via a largura, que na época eles chamavam de testada. E eu ficava meio que incomodado, porque eu só via, preste atenção no meu raciocínio, ó, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Olha só, eu só via a largura, mas eu não via o comprimento. E aí eu lembro que na época eu fui perguntar à minha professora e ela me disse: é claro que não tem o comprimento. O objetivo é fazer com que esse gado vá cada vez mais para onde? Para o interior. Eu crio essa referência na largura para que o gado de uma pessoa não invada o território da outra. É nesse momento, inclusive, que começa a se criar aquela cultura de marcar o gado, como a gente vê em algumas novelas, né? Tem na abertura lá aquele objetozinho de ferro queimando, né? Marcando o gado. É nesse momento, inclusive, que a gente começa a ter a figura do peão, certo? Que é o responsável por fazer o quê? Por segurar o gado, não é isso? Dentro da propriedade do cara, que é do proprietário de terra, para quem ele vai estar trabalhando. Então ele está ali fazendo o quê? Segurando, segura peão, essa frase, essa expressão, né? No momento em que ela surge, ela tem uma conexão com isso, com fazer com que esse proprietário de terra, com que esse proprietário de terra não, com que essa pessoa que trabalha para o proprietário de terra traga o gado, traga esses bois, né? Enfim, para dentro do espaço que é dele, para que o gado não invada o outro território, certo? Mas a pecuária vai acabar ajudando na expansão do território por isso. E o boizinho, gente, o boizinho não respeita o Tratado de Tordesilhas, né? O boizinho não olha e fala assim, Tordesilhas, e volta. Isso não acontece. Então, conforme essa pecuária vai se expandindo, novas áreas vão sendo ocupadas, tanto para cá, para o norte, nordeste, tanto no centro-oeste, e principalmente na região sul. Nós vamos ver ao longo da aula a importância da pecuária na região sul. Se, por exemplo, você já fez em algum momento no ensino fundamental ou no ensino médio na sua escola, aquela feira pedagógica onde você tem que levar o alimento, a comida típica ali da região sul, na maioria das vezes o churrasco acaba sendo levado como exemplo, como comida. Isso é um exemplo da força da pecuária naquela região. O consumo de carne bovina acaba sendo muito grande por isso. Essa é uma atividade econômica que historicamente foi daquela região. E é um processo que começa a acontecer a partir ali da segunda metade do século XVII e do século XVIII, certo? Então, isso vai fazer com que a pecuária ajude, seja um fator que leve, como a gente está falando aqui, a expansão territorial, beleza? Segundo fator, as missões jesuíticas. E aí é importante lembrar das missões jesuíticas, porque a gente tem muito hábito de tratar as missões jesuíticas sempre como uma forma de impor o catolicismo aos indígenas, né? Nós falamos deles em algumas aulas, na primeira inclusive. Só que, raciocina comigo, conforme a escravidão dos indígenas através da guerra justa, né? Porque tem aquela lei que proíbe a escravidão dos indígenas, mas qual é a brecha da lei? A guerra justa. Conforme essa guerra justa ainda existe, ainda vai existindo, e na cana-de-açúcar, que é feita no litoral, eu tenho aos poucos a introdução do escravizado africano dentro de uma lógica econômica, ou seja, esse escravizado vem para cá através de um comércio. Se esse escravizado vem para cá, o africano vem para cá como se fosse um comércio, como um produto, como uma mercadoria, assim como qualquer produto, uma hora o comércio pode estar movimentado, outra hora ele pode estar pouco movimentado. Perfeito? Então, quando esse comércio de escravizados africanos ele está pouco movimentado, eu tenho menos mão de obra. E aí eu vou recorrer a quem? Aos indígenas como mão de obra. E aí a guerra justa começa a acontecer de uma forma mais intensa. Então, vários povos indígenas que, como nós vimos, viviam nesse litoral, vão começar a ver nesse litoral um lugar que não é muito propício para se estar.
porque a possibilidade de você ser escravizado a qualquer momento ela era muito grande. Então esses povos eles vão começar a fazer o quê? Sair do litoral e de forma gradual indo para onde? Também para o interior. E é aí que as igrejas vão, que as ordens religiosas, né, jesuítas, carmelitas, beneditinos, franciscanos, todas essas ordens religiosas vão construir missões aonde? No interior. Essas missões elas vão ser construídas no interior. Em vários momentos, nós vamos ver os indígenas indo até as missões. Eu vou usar essa palavra, mas eu sei que ela não é a melhor, mas se escondendo nas missões para que eles não fossem escravizados. E aí eles acabavam sendo catequizados. E são nessas missões jesuíticas que a gente começa a ver de uma forma mais clara o processo de catequização acontecendo. Vou botar até, eu vou invadir o mapa aqui, ó, de catequização acontecendo. Certo? É o momento onde essa igreja vai tentar trazer, através do cristianismo, o que o português, o que o europeu, de uma forma geral, chamava de civilização, com muitas aspas. Certo? Porque para a igreja tem muito essa ideia de você, como é que eu posso dizer, catequizá-lo, né? A conversão religiosa. Mas do ponto de vista do português, né, do governo português e dos colonos que vivem ali, não é só a religião. Esses colonos querem que esses indígenas e que esses escravizados africanos também depois, ao longo do tempo isso vai acontecer, eles comecem a se converter, ou melhor dizendo, mudar os seus hábitos, não só na religião, mas também no seu modo de pensar, no seu modo de vestir, na sua relação com o trabalho. Lembra que eu falei na aula passada que o fato de o indígena pensar o trabalho de um jeito e o português pensar o trabalho de outro faz com que tenham vários choques entre eles. E os indígenas comecem a fazer o quê? A fugir. Lembra que como é que eu posso dizer, motivações para a mão de obra indígena diminuir são as fugas. Essas fugas acontecem por isso. O indígena pensa o trabalho de um jeito, o português pensa do outro. Então, além da conversão religiosa, a mudança na forma de pensar, a forma de ver o mundo é um outro objetivo também para todo mundo. E aí a igreja vai tentar atuar um pouquinho nisso. A igreja vai tentar fazer um pouco disso. Então, a igreja tem esse papel ali da catequização e tem uma outra coisa também. A igreja se utilizava do trabalho dos indígenas, não como escravizados, mas para fazer a retirada de alguns objetos que eram utilizados às vezes como um alimento, às vezes como plantas medicinais, que são as chamadas drogas do sertão. Então a igreja se utilizava do trabalho desses indígenas que retiravam esses objetos, né, da natureza e tudo mais, e ela vendia para outras pessoas, nesse comércio que a gente fica falando que é na beira dos rios, chamado comércio peroleiro, certo? Você provavelmente já deve ter escutado a expressão, você não vai ficar perambulando por aí. Essa expressão, ela não é dita, ela, ou melhor dizendo, ela não era dita no século XVI, XVII e XVIII perambulando, ela era dita perulando. Por quê? Porque o comércio peruleiro ficava o quê? Circulando nas beiras dos rios e fazendo esse comércio. Então, quando as pessoas hoje em dia falam o perambulando, é ficar o quê? Zanzando, andando por aí. E isso tem uma referência ao que lá atrás era chamado de ficar perulando. Também é circulando, só que naquela época é fazendo comércio, certo? Comércio desses produtos que eram muito desejados, inclusive. Né? A gente tem o Guaraná, a gente tem a jabuticaba, o açaí, que como a gente falou, né? Na época eram produtos específicos daqui do Brasil. Hoje em dia açaí não, né? Açaí já tem em outros lugares aí, mas a jabuticaba, por exemplo, continua sendo algo especificamente, digamos assim, do Brasil, certo? Então,
como a gente falou, né? Essas missões elas vão sendo colocadas, ó, em lugares afastados, certo? E isso vai, ao longo do tempo, fazendo o quê? Com que essas missões vão sendo postas em outros lugares fora dessa linha imaginária de Tordesilhas. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. A gente já está falando de uma galera que tem alguma coisa, e presta atenção nisso, hein? E essa coisa é o que vai ajudar a esses grupos irem para o interior. Então, alguns proprietários de terra têm gado, esse gado vai ser levado para o interior, e isso vai acabar ajudando na expansão do território. A Igreja Católica vai fazer as missões jesuíticas, e essas missões jesuíticas elas vão ser colocadas em vários momentos no interior do território, como a gente já viu em vários momentos, rompendo com a linha imaginária de Tordesilhas. Certo? Só que agora eu quero falar com vocês de um grupo que ele não, entre aspas, tem algo e vai levar esse algo, seja o gado ou então o cristianismo, para as áreas do interior. Eu estou falando das expedições. O objetivo são expedições que vão ser feitas para o interior, para a descoberta de novos territórios. E aí, a banca da SpaceX, se não me falha a memória, já cobrou, inclusive, de vocês as diferenças entre os dois tipos de expedição. Nós temos dois tipos de expedições para o interior. O primeiro tipo é as expedições que a gente chama popularmente de entradas. O que são essas entradas? São expedições, coloquei ali o nome entre aspas, oficiais. Isso quer dizer que são expedições organizadas pela coroa portuguesa. Primeira coisa que nós temos que lembrar: se são expedições organizadas pela coroa portuguesa, são expedições que não vão furar, não vão ultrapassar a linha imaginária de Tordesilhas. Não vão fazer algo fora da lei, porque foram eles, junto com os espanhóis, que criaram, inclusive, esta lei. Beleza? Então lembra disso, entradas, expedições oficiais organizadas pela coroa que não ultrapassam o Tratado de Tordesilhas. Perfeito? Já as bandeiras, atividade dos bandeirantes, certo? São expedições particulares. Ou seja, são expedições, ó, privadas. Se são expedições privadas que não têm uma conexão com a coroa portuguesa, da mesma forma, coloquei ali, privadas, da mesma forma, essas expedições, elas também não têm a obrigação de obedecer aquela linha imaginária de Tordesilhas, certo? As bandeiras, elas não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas. Nós vamos ver, inclusive, daqui a pouco, como que essas bandeiras elas vão ser responsáveis por muitas modificações na colônia, mas também elas vão ser responsáveis por muitos conflitos. Então vamos lá? Vamos entender isso?